estamos iniciando mais um programa Chega Mais, informação e entretenimento para você. E nesta semana nós estamos fazendo uma homenagem especial ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, certo? E nós vamos trabalhar aqui numa perspectiva histórica, desde os primórdios, quando a mulher começou a lutar por espaço de igualdade perante o homem na sociedade, certo? Então, nós estaremos hoje com um convidado especial, que é o professor e escritor Francisco Neto Pereira Pinto. Ele é psicanalista, professor e escritor, membro da Acalanto, Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. Ele também ocupa a cadeira número 12. Ele é doutor em ensino de língua e literatura. Atua como professor no Unitipac, né, que é o Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, Unitipac, e no programa de pós-graduação em demandas populares e dinâmicas regionais da UFNT. Com vocês aqui, o professor Francisco Neto. Seja bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo no nosso programa aqui de informação e entretenimento. Muito obrigado você pelo convite, o prazer é meu estar aqui, é uma honra, e também poder falar sobre esse assunto que é tão interessante. Cumprimento também quem está nos assistindo aí em casa, né? Então seja muito bem-vindo ao debate, obrigado pela atenção. Inicialmente eu gostaria de saber um pouco sobre a sua infância, como foi a sua infância, sua família, aonde você nasceu, suas origens. Fale um pouquinho sobre as suas origens. Tá entre o Tocantins e o Pará, né? Nasci aqui mesmo na cidade de Araguaína, mas aos 2 anos de idade minha família se mudou para o Pará, e aí eu fiquei lá até os 15 anos, né? E daí retornei para Araguaína e já tem mais ou menos uns 15 anos aqui novamente. Então, metade Tocantins, metade da minha curta vida, né, até agora no Pará. Eu tive uma infância tranquila, acho que uma infância muito boa, à beira do Araguaia, né? Então eu morei muito tempo à beira do Araguaia. Quase toda a natureza, né? Quase todos os dias a gente tomava banho no Araguaia, até por isso veio esse livro, né, que está com você, a gente vai poder falar dele. Então, foi uma infância boa. Eu me recordo com muita alegria, e, né, tem essa felicidade que vem quando eu falo da minha infância. Certo. Né? Jogando futebol, banhando à beira do Araguaia, estudava com família grande, numerosa. Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha videogame, porque também não tinha energia elétrica, né? Então, na lamparina. Era lamparina e brincadeiras sempre... A noite de lua, né? A noite de lua, salve bandeira, maravilha. Salve latinha, sabe, cai no poço. Cai no poço. Eu sou da época do cai no poço, né? Eu também ainda curti o cai no poço. Em relação à literatura, quando iniciou-se esse primeiro contato com a literatura, que despertou você para querer ler, querer se informar melhor e criar o hábito da leitura, professor? Essa é uma pergunta muito interessante, muito obrigado por fazê-la. Eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre isso na minha dissertação de mestrado, e depois isso reaparece também na tese, porque eu mesmo queria entender essa história de leitura. Até onde eu consigo me lembrar é com minha mãe, né? Lá na roça, ainda nem tinha ido para a escola, minha mãe já lia. Era aquela coleção Poliana, Bianca, né? Então ela lia à luz de lamparina. Eu não sabia ler ainda, mas eu via minha mãe lendo. Então, né? Você teve o incentivo da sua mãe, né? Tive incentivo. Dentro da família. Dentro da família. E depois, assim, a gente morava muito próximo da casa da minha tia, dos meus tios, e tinha muitos primos, né? E como eu falei agora há pouco, não tinha televisão, telefone, essas coisas para a gente se distrair. A distração era a leitura. Então, os meus primos mais velhos, né, a convite do meu avô,
que quando ele vinha a Araguaína, na rodoviária aqui de Araguaína, ele comprava aquilo que a gente chamava de romances, que era literatura de cordel. Ah, literatura de cordel. Então, sempre tinha à noite a leitura da literatura de cordel, que a gente chamava simplesmente de romance, né? Legal. Então, primeiro eram os meus primos que liam, e aí depois os meus primos foram saindo para a cidade para poder estudar, até o dia que chegou a minha vez de ler, né, para os adultos na casa. Então tem esse segundo momento que é nessa coletividade, à noite, né, a gente lendo literatura de cordel. É claro que lia também durante o dia, treinando para poder depois ler para a família, né? Sei. Então, eu consigo lembrar ainda de alguns trechos de Copa, que a gente chegava a decorar trechos enormes, né? Você lembra de algum trecho? Eu lembro. Então cita para nós. Ele tá querendo me testar, né? Não, porque também eu posso lembrar também da Tem minha um época. romance que é chamado O Pavão Misterioso, né? É mais ou menos o seguinte: vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um varão vigoroso. E aí, vai, mais ou menos assim. A gente lia mais ou menos cantado, né? Uhum. Carregando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Seus pais, o seu pai, ele era agricultor, trabalhava na roça, terra? Na roça. Sua mãe do lar? Do lar, e também era uma coisa mais ou menos Ajudava, assim. Por exemplo, a minha mãe ia para cozinhar, por exemplo, né? Para aquilo que a gente chamava na roça de peãozada. Né? Os boia fria chamavam. Chamava de peãozada, meio peãozada, que assim, né? Era os peões. Então, foi assim, né? Era. Muito bem. Você já publicou quantos livros? De literatura, esse é o segundo, né? O primeiro foi... O primeiro? O primeiro foi em 2018, que é sobre a vida e outras coisas. Saiu pela editora In House, né? Que é uma editora de Jundiaí. E esse é o segundo de contos. Ele fala de quê, esse outro? Você Esse aborda o quê? É de modalidade de contos? Contos. Contos. São pequenas narrativas, né? Por que a sua escolha por essa linha de contos? Você sente mais à vontade? Qual o ramo da literatura que você prefere trabalhar? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Ninguém nunca tinha me feito. E talvez eu nunca tenha parado para refletir muito sobre isso. Mas, como eu te falei, na minha tese eu falo do meu percurso de leitura. E Clarice Lispector é uma das minhas escritoras preferidas. Legal. Porque um terceiro momento na minha formação como leitor é quando eu vim para Araguaína e comecei a fazer o ensino médio, né? Tem um episódio interessante que no primeiro ano a professora fala para a gente ir à biblioteca, né? Era aqui em Araguaína, no SEM Benjamin José de Almeida, Certo. que fica logo próximo aqui, né? Benjamin aqui no entrocamento. No entrocamento. Sim. Eu estudei lá. E aí cada um deveria pegar um livro para ler, né? E o livro que eu peguei foi da Clarice Lispector. É um livro de contos, Onde Estiveste à Noite. Esse é o título do livro, salvo engano. Né? E é uma coletânea de contos. O que eu sabia ler era uma narrativa longa única, que era a literatura de cordel. É o que tinha contato. E eu fui tentar ler aquele livro também como uma narrativa única. E eu achava aquilo muito esquisito, porque cada conto, para mim, é como se fosse um capítulo. Mas falava de outras coisas, eram outros personagens. Mas eu imaginava que fosse assim mesmo. Mas aquele livro, para mim, foi muito interessante. Teve um conto em especial, que é O Relatório da Coisa. O nome do conto é O Relatório da Coisa. Que virou uma filosofia de vida para mim. Né? Posso contar um trechinho assim? Pode, sim. Fique à vontade. Nesse livro, nesse conto, tem a história, por exemplo, de um carteiro. Ele é casado com uma mulher que tem uma ferida na perna. E essa mulher se reclama muito da vida, porque ela tem uma ferida na perna, né? E o marido quer muito fazer com que a esposa seja feliz. E ele fica imaginando como que vai fazer essa esposa feliz, né? Ela que só reclama da figura da ferida na perna. E aí ele tem uma ideia, ele fala o seguinte: vai levá-la para ver a vizinhança. Então, todos os dias eles vão ver a vizinhança. Então, cada dia ela é feliz, porque hoje eles vão ver a vizinhança e aí eles encontram um casal que não tem filhos. Então ela volta para casa feliz, porque ela tem o seu esposo, tem filhos. No outro dia sai novamente para ver a vizinhança e tem um casal que tem filhos, mas o casal maltrata os filhos, né? Então ela volta para casa feliz porque ela tem uma família
e não maltrata os filhos. Então, todos os dias ela é feliz. Eu achei aquilo tão interessante, sabe, que ficou. Uma Então, lição de vida, né, praticamente. uma lição de vida para mim, né? Então, de todo o livro, esse conto foi o que me pegou mais. E aí eu fui ler outras obras da Clarice Lispector, né? Depois passei a ler outros contistas também, né? Como Dalton Trevisan, né? E tem muito Marina Colasanti, a Lígia Fagundes Telles, e tem muitos contistas que eu gosto. E eu me identifiquei com o gênero, né? Legal. E talvez por não dar conta de escrever um romance, uma narrativa longa, Mais eu extenso, escrevo narrativas curtas. E consegue transmitir a sua ideia, né? Eu gosto Seu de pensamento contos, sobre as coisas, né? né?